Bom dia, mais uma vez, mais um encontro, mais um vídeo. Bartolomeu descrito por Jesus como um israelita sincero. Nos relatos bíblicos e na teologia cristã, frequentemente identificado como Nataniel, é descrito por Jesus como um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, não há falsidade. A maioria dos estudiosos concorda que Bartolomeu e Nataniel são a mesma pessoa. Bartolomeu é um patrimônico, filho de Tolmai, enquanto Nataniel era o seu nome de batismo. Natural de Canaã da Galileia, ele era amigo íntimo do apóstolo Filipe. Quando Filipe o chamou para conhecer a Jesus, Nataniel foi lético e perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? No entanto, ao se aproximar, Jesus declarou: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. A expressa original indica alguém sem falsidade, sem hipocrisia ou segundas intenções. Jesus reconheceu em Nataniel um caráter transparente e um buscador sincero de verdade. Algumas denominações, assim como outros estudiosos cristãos, destacam o momento em que Jesus diz tê-lo visto debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. João 1,48. Era um costume comum na época. Os judeus piedosos, estudiosos da Torá, utilizaram a sombra da figueira para orar, meditar nas Escrituras e buscar a Deus em secreto. Ao mencionar isso, Jesus provou a Nataniel a sua onisciência divina, confirmando que conhecia a sinceridade de suas orações e o desejo de seu coração. Compreendendo que estava diante do Mestre, Nataniel respondeu imediatamente: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele passou de um cético a um dos 12 apóstolos que seguiram o ministério de Cristo. A fé e a vida dos discípulos são amplamente estudadas nas lições das igrejas por todo lado. Hoje, as igrejas onde o encontro e o caráter de Bartolomeu servem como exemplo de integridade. Para se aprofundar na literatura e no contexto histórico bíblico, nós precisamos também conhecer a história de todos os apóstolos de Jesus. João 1,46 afirma: podes vir alguma coisa boa de Nazaré? No contexto cristão, a resposta é um sonoro sim. Se você está procurando uma mensagem de esperança ou uma comunidade de fé, a resposta de Filipe ainda se aplica hoje. Vem e vê. A cidade de Nazaré era vista como um local humilde e sem importância na época, o que gerou a famosa pergunta de Nataniel: podes vir alguma coisa boa de Nazaré?
mas foi em Nazaré que o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria para anunciar que ela daria à luz o Filho de Deus, Jesus. Está narrado em Lucas capítulo 1, 26 a 31. Lucas era médico e ele nem teve a possibilidade de conhecer a Jesus. Por isso que os evangelhos que nós lemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas vezes nós não podemos fazer grandes comparações, porque, por exemplo, não podemos comparar João com Lucas. Como falei, Lucas não, até o fim da vida dele, ele não conheceu a Jesus. O que ele escreveu, porque ele era médico, ele recebeu informações e ele escreveu. Embora tenha nascido em Belém, por causa do censo, Jesus cresceu e passou a maior parte de sua vida em Nazaré. Ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 23, menciona que Jesus morou em Nazaré, cumpriu as profecias do Antigo Testamento de que ele seria chamado de Nazareno. Foi na igreja de Nazaré que Jesus leu o rolo do profeta Isaías e declarou publicamente que ele era o Messias prometido aos homens. Mais uma vez, Lucas 4, 16 a 21. Prezados irmãos, quando nós encontramos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando nós encontramos no Antigo Testamento o livro de Isaías, João, Isaías, Moisés, Adão, Abraão, são personagens de grande destaque na Bíblia. Por isso, somente a leitura bíblica não nos fornece o conhecimento necessário. Existem outras formas. A teologia, por exemplo, outras formas de conhecer os evangelhos, de conhecer os grandes homens de fé. E assim chegamos ao ponto final de hoje. Que Deus nos abençoe e nos prepara para sermos homens e mulheres de Deus, porque nós precisamos de Jesus para a nossa salvação. Bom dia, feliz dia e até amanhã.